Oi, pessoal, boa tarde, tranquilo. Professor Júlio César aqui, certo? Vamos comentar agora a questão da prova de direito penal da segunda fase da OAB, certo? Que foi aplicada agora dia 19 de maio, tá legal? A questão é o seguinte: Bruno, Márcia e Camille são sócios da empresa jurídica Windolaw Limitada, sendo que os três exercem conjuntamente a administração da sociedade, certo? Em fiscalização de rotina, o fisco apurou a existência de informação falsamente prestada pela sociedade empresária, certo? Que importou em supressão do tributo devido. Então, eles teriam prestado uma informação falsa, o que importou teria importado em supressão do tributo devido. Nisso, houve uma autuação fiscal no valor de R$ 120 mil, certo? A Windolaw interpôs um recurso administrativo contra a autuação tributária pendente de julgamento. Ainda não foi julgado, tá bom? O Ministério Público ajuizou a ação penal em face de Bruno, Márcia e Camille, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 1º, inciso 1º da Lei 8.137/90, tendo havido o recebimento da denúncia. A denúncia foi recebida pelo juiz, certo? Vamos lá recapitular. Eles três são sócios de uma pessoa jurídica, o Windolaw, e exercem conjuntamente a administração da sociedade, tá bom? Houve uma fiscalização de rotina e o fisco apurou a existência de informação falsamente prestada, certo? E isso teria importado numa supressão do tributo que eles deveriam pagar, certo? Houve uma autuação fiscal no valor de R$ 120 mil, tá legal? Eles interpuseram um recurso administrativo contra a autuação tributária, tá legal? Que ainda não foi julgado. A primeira pergunta, seguinte: tendo em vista a ausência de previsão de recurso próprio, não existe recurso próprio aqui, certo? Qual seria a medida processual que pode ser dirigida ao tribunal para impugnar a decisão do recebimento da denúncia? Porque o juiz recebeu essa denúncia que foi oferecida pelo Ministério Público e não existe recurso, não tem recurso próprio para essa fase. E aí, qual seria a medida que eles poderiam tomar? Eu já vou logo dizer aqui o gabarito, certo? Porque tem que ser observado que esse recebimento da denúncia não tem recurso próprio, certo? Então, o instrumento que você vai utilizar é um habeas corpus, tá legal? Habeas corpus, e tem um fundamento aqui na própria Constituição Federal e nos artigos do Código de Processo Penal, ó, certo? E, alternativamente, você também pode tentar utilizar uma reclamação ao STF, tá legal? Tenha-se em vista o seguinte, ó, quais são os artigos que fundamentam a utilização do habeas corpus nesse caso, ó. É o artigo 5º, pode marcar aí no seu vademecum, pode passar o marca-texto, certo? O artigo 5º, inciso 68, certo? 68 da Constituição Federal, e também os artigos 647 e 648, inciso 1º, do Código de Processo Penal, certo? Porque não existe um recurso próprio nesse caso, porque a denúncia ela foi recebida, mas não existe recurso próprio para que ela não seja recebida, né? Para poder atacar esse recebimento da denúncia. Então você utiliza o quê? Um habeas corpus com base nesses artigos aqui, tanto da Constituição Federal quanto do Código de Processo Penal, tá legal? E seguinte, você ainda também pode utilizar uma reclamação ao STF, certo? Através da fundamentação do artigo 103A, pode grifar também aí no seu vademecum. 103A, parágrafo 3º da Constituição Federal. As questões, os assuntos, eles se repetem, certo? Então, você pode sim marcar no seu vademecum e ficar lendo e relendo para ficar sempre na memória recente, beleza? E a segunda questão, o segundo item é: qual é o argumento de direito material a ser deduzido em favor deles três, do Bruno, Márcia e Camille? Porque a gente viu agora qual é a peça, né? Qual é o instrumento que a gente utiliza para poder atacar esse recebimento da denúncia, certo? Mas qual seria o direito material? É o seguinte, ó, o direito material seria aqui o constante da súmula vinculante 24, certo? Que assevera o seguinte: a não tipificação do crime material contra a ordem tributária, não está tipificado crime algum contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo, certo? Não foi lançado definitivamente o tributo. A questão não indica isso. Então, você pode sim utilizar tanto a reclamação ao STF, quanto um habeas corpus, certo? Com aquele fundamento naqueles artigos que eu acabei de dizer, certo? Justamente para poder
se adequar a essa hipótese aqui dos autos, certo? Não houve a tipificação de crime material contra a ordem tributária, porque não houve lançamento definitivo de tributo algum, porque a questão não indicou isso, tá legal?